Oi, pessoal! Olha, hoje a gente vai mergulhar num tema que muita gente acha que conhece bem, a demência. Mas e se eu te disser que o esquecimento, que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça, é só a pontinha do iceberg? Vamos descobrir juntos o que realmente está por baixo da superfície. Essa frase, ela é a chave para tudo que a gente vai conversar aqui. Ela meio que nos obriga a olhar para além daquele sintoma mais óbvio, sabe? E a tentar entender o impacto real que a demência tem na vida no dia a dia. É aí que a história de verdade começa. Então fica a pergunta, né? Se a gente não está falando só de perda de memória, o que é que de fato muda na rotina de uma pessoa com demência? E na vida de quem está ao redor dela? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Vamos começar quebrando uma ideia muito comum. A perda de memória, claro, ela existe, é um sintoma importante. Mas, ao mesmo tempo, tem um processo acontecendo ali nos bastidores. Um processo muito mais bagunçado, que afeta a estrutura da vida da pessoa. E aqui a gente vê uma diferença que é fundamental. Esquecer um nome aqui e uma data ali é o que as pessoas de fora percebem. Mas o que de verdade desestabiliza a vida de quem tem a condição e da família inteira é outra coisa, é o colapso da rotina, é a estrutura do dia a dia que começa a ruir. É nesse ponto que a demência deixa de ser um nome, um diagnóstico, e vira uma luta diária, bem concreta. Vamos ver como uma vida que antes era toda organizada pode de repente se transformar num estado de confusão onde as coisinhas mais simples se tornam desafios gigantescos. É quando a vida começa a se desorganizar. Essa frase, ela captura exatamente o momento em que a família percebe que o buraco é mais embaixo, que não se trata só de um esquecimento ou outro, mas da capacidade da pessoa de manter a própria vida nos eixos. Pensa numa coisa que a gente faz no automático, tipo passar um café. Para alguém com demência, a sequência lógica pode simplesmente sumir. Onde que está o pó? Eu já coloquei a água? O que eu estava fazendo aqui mesmo? E aí, a tarefa fica pelo meio do caminho. E isso não para por aí, sabe? Se estende para tudo. Começa a se vestir, mas para no meio, vai arrumar um armário e, quando vê, só espalhou as coisas. Essa perda de sequência, essa incapacidade de concluir uma tarefa, é um dos sinais mais claros dessa desorganização toda. É como se os pilares que sustentam a nossa realidade fossem desmanchando. Um garfo, de repente, pode não significar mais nada. A ideia de tempo, de amanhã às 10 da manhã, vira uma coisa confusa. E o resultado? Compromissos perdidos, confusão e até mudanças de comportamento que são muito difíceis para a família conseguir entender e lidar. E claro, por trás de toda pessoa com demência, existe uma família tentando lidar com tudo isso. Então, agora, a gente precisa olhar para a jornada deles. Uma jornada que é muito desafiadora, não só na prática, mas principalmente no lado emocional. E olha, essa é uma verdade que dói. Cuidar de alguém cuja realidade está se quebrando é exaustivo. E aí vem a culpa por não saber o que fazer, a culpa quando a paciência acaba, a culpa de achar que não está fazendo o suficiente. E é por isso que é tão, mas tão importante deixar uma coisa bem clara. Esses sentimentos todos não são um sinal de falha, nem de falta de amor. São uma resposta super natural à complexidade gigantesca de uma condição neurológica. É fundamental que os cuidadores entendam isso, até para se protegerem. Então, peraí. Se o grande problema é a bagunça no dia a dia, faz todo sentido que a solução também esteja lá, certo? A resposta talvez não esteja só nos remédios, mas numa intervenção direta, no ambiente, na rotina, para ajudar a reconstruir essa estrutura que se perdeu. É aí que entra uma área fundamental, que é a terapia ocupacional. O objetivo aqui não é achar uma cura, mas algo muito mais prático e imediato. É ajudar a pessoa a continuar participando da vida do jeito que der, focando no que ela ainda consegue fazer, na autonomia dela. Isso mostra pra gente que o cuidado precisa ser muito mais amplo, sabe? Não dá para ser só o remédio. A medicação tem seu papel, claro, mas ela sozinha não reorganiza uma casa, não cria um calendário com figuras, não ensina a família a se comunicar melhor. O cuidado tem que ir além. Tá, mas como é que isso funciona na prática, então? Como é que um terapeuta ocupacional entra em cena e ajuda a trazer de volta um pouco daquela ordem, daquela função que se perdeu no caminho? Basicamente, a abordagem se apoia em 4 pilares. Primeiro, organizar a rotina, criar horários fixos para trazer previsibilidade e segurança. Segundo, adaptar o ambiente, a casa, com coisas simples, como etiquetas nas portas, para facilitar a vida. O terceiro, que é essencial, é a família. Dar ferramentas e estratégias para quem cuida. E, por fim, o mais importante de tudo, preservar a autonomia. Focar no que a pessoa ainda consegue fazer para manter a dignidade dela. E essa ideia,
Nossa, ela resume tudo perfeitamente. A terapia acontece onde a vida acontece. Não é uma coisa teórica de consultório. A ajuda de verdade está na cozinha, no quarto, no banheiro. É uma abordagem prática por um problema que se manifesta justamente na prática. E a gente termina com essa reflexão. E se, em vez de encarar a demência só como um processo de perda de coisas que vão embora, a gente começasse a ver como um desafio de reorganização? Essa mudança de olhar não apaga a dificuldade de jeito nenhum, mas ela abre um caminho de ação, de esperança e de um cuidado muito mais eficaz e principalmente mais humano.